mais uma vez, saudações a todos, povo de Deus que me acompanha. Vocês podem acompanhar, vocês podem anotar. Tenho como abordagem falar sobre as 13 falsas profecias de Ellen G. White que não cumpriram-se. Como vocês devem saber que Ellen G. White, esta mulher é a deusa dos adventistas. Os adventistas erradamente acreditam que Ellen G. White é a mensageira que Deus enviou. Não que sou contra dons de profecias. Porém, neste vídeo vamos conferir respostas a questionamentos sobre algumas predições da pioneira da igreja adventista. Senhores adventistas, segurem isso aí. Irmãos, de acordo com a Bíblia estabelece os critérios para se reconhecer um profeta verdadeiro. Eu me lembro, eu falei num vídeo passado sobre as 3 formas de como identificar os falsos profetas. Uma das primeiras formas, quando as profecias não se cumprem. Entre esses está a realização de suas previsões. Por exemplo, Deuteronômio 18:22 diz lá que um indicativo que o profeta em questão realmente recebeu mensagem daquele que é paciente e conhece o fim desde o princípio. Agora, em Isaías 46:3 fala sobre essas coisas. Agora, os autores da Bíblia entendem esse requisito, uma vez que as predições bíblicas têm se cumprido ao longo da história. Mas não, lembre-se que não foram só 40 escritores da Bíblia que foram profetas. A própria Bíblia descreve outros que não escreveram uma linha das escrituras sagradas, mas que trouxeram mensagens inspiradas por Deus ao mundo. Agora vamos ver que a lista, por exemplo, que eu falo desses profetas de Deus que hoje levantou, que não escreveram seus livros, que também eram profetas de Deus. Podemos ver Abraão, por exemplo, em Gênesis 20, versículo 7. Temos Arão. Êxodo capítulo 7, versículo 1. Temos Miriam, a profetisa. Êxodo 15, 20. Temos Débora. Em Juízes 4, versículo 4. Temos Eliseu. Segundo Reis, capítulo 9, versículo 1. E também nós temos, vamos ver, Ulda. Segundo Reis, capítulo 22, 14. Segundo Crônica 34, 22, temos a esposa de Isaías, no seu capítulo 8, versículo 3, temos João Batista, que foi profeta, mas não tinha o seu livro, não escreveu nenhum livro. Estamos falando de Marcos 11, 32. Temos Ana, que foi a profetisa, de acordo com Lucas 2, versículo 36. E temos o profeta Ágabo, que não escreveu o seu livro, mas somente os estudiosos canonizaram 40 escritores da Bíblia. Os profetas, os quais estou citando, não escreveram seus livros na Bíblia, porque a Bíblia é divisória. Existem profetas literários, existem profetas não literários, os quais estou citando: Miriam, Débora, Abraão, Isaías, Ágabo, Ana, as 4 filhas de Filipe, são profetas não literários. E também a Bíblia menciona profetas que escreveram livros que não compõem o cânone bíblico. Vocês veem? Entre esses livros, a Bíblia menciona uma carta ao profeta Elias. Livro sobre a vida de Eliseu, que foi escrita pelo profeta Isaías. Escritos do profeta Natan, profeta Iás. É muita coisa. Mas vamos ao que nos interessa. O dom de profecia tem sido dado por Deus a homens e mulheres ao longo da história. Na Bíblia há predição de que no tempo do fim pessoas receberiam revelações especiais de Deus. Joel 2, versículo 22, 31, Atos 2, 17 a 21, 1 Coríntios 14, versículo 1. Cada vez mais diferentes segmentos do cristianismo aceitam a verdade bíblica
de que a manifestação dos dons espirituais, entre eles o dom de profecia. Vocês veem? Esse dom não está restrito no decorrer das eras nem da igreja. 1 Coríntios 13, 8-13. Agora, os adventistas reconhecem que os dons de profecias não é só para homens, mas sim também para as mulheres. Agora, entre as pessoas em que se reconhece, segundo os adventistas, que a manifestação do dom de profecia está, chama-se Ellen Goldwhite. Ellen G. White. Nasceu em 1827 e morreu em 1915. Essa senhora recebeu aproximadamente 2.000 visões e sonhos proféticos entre 1844 até ao ano da sua morte. Seu trabalho foi essencial para a formação da Organização Adventista do Sétimo Dia. Foram produzidas cerca de 35.000 páginas de conteúdos impressos e tudo mais. Agora, desde o início do princípio do ministério de Ellen G. White, do seu suposto dom de profecia, ela fez algumas afirmações as quais a Bíblia Sagrada contradiz com o que ela fez. E vamos mostrar-vos as 13 falsas profecias da deusa, da pioneira dos adventistas do sétimo dia. Irmãos adventistas, leiam bem, captem isto. Primeira profecia. Ellen G. White predisse que a Inglaterra declararia guerra contra os Estados Unidos. E essa profecia, estou a falar do livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 259. Sua profecia com relação à Inglaterra dizia a respeito da Guerra Civil Americana e não se cumpriu. Segunda profecia. Ellen G. White predisse que Jerusalém jamais seria reconstruída. Isso está escrito nos livros de Ellen G. White, nos primeiros escritos, página 75. E nós vemos que a cidade de Jerusalém foi reconstruída e Israel voltou a existir como país. Terceira profecia. No livro de Ver de Seventh Day Adventist Enciclopédia, no volume 11, página 51 a 52, e no livro O Progresso do Adventismo, página 92, e na Bíblia Estudante dos Adventistas, página 513, Ellen G. White disse, baseando-se equivocadamente em outros autores que não são bíblicos, predisse que a Turquia deixaria de existir. A Turquia continua a existir e atualmente não parece haver possibilidades de que venha a deixar de ser um país tão cedo. Ellen G. White, no livro Testemunhos de Jesus, página 108, Ellen G. White profetizou que alguns que estavam vivos em 1856 estariam vivos por ocasião do retorno de Cristo. Ela se referia a pessoas que estavam presentes em uma reunião da igreja adventista. E por haverem já morrido, todos eles, essa profecia também não se cumpriu. Quinta profecia. No livro dos primeiros escritos, páginas 58, 64, 67, Ellen G. White afirmou em 1850 que Cristo retornaria em poucos meses. Não aconteceu. Lembrava-vos que, de acordo com Marcos 13, 33, o título aqui, aquele dia e hora ninguém sabe. Deuteronômio 18, 22. Se um profeta dizer uma profecia e não se cumprir, não creiam neste profeta. Portanto, Ellen G. White, equivocadamente, inspirada por Satanás, afirmou em 1850 que Cristo retornaria em poucos meses e não aconteceu. Inclusive, os que criam na esperança da vinda de Cristo
encontra-se mortos, sepultados, mas o povo herdou essa heresia hereditária, essa patologia religiosa que está matando o povo da Adventista. Sexta profecia. Ellen G. White afirmou que a Guerra Civil Americana, afirmou no livro Testemunhos para a Igreja, página 260. Ela afirmou que a Guerra Civil Americana era um sinal de que Cristo iria logo retornar. Mentira! A Guerra Civil Americana terminou em 1865. No livro Ellen Wright, página 35, Ellen G. White profetizou que Cristo voltaria antes da escravidão ser abolida, e não aconteceu. Vocês estão vendo? E a oitava profecia. Ellen G. White profetizou que a escravidão será restabelecida nos Estados do Sul dos Estados Unidos. Mas nós podemos ver hoje o contexto da sua declaração era também por ocasião da Guerra Civil Americana, e essa profecia não se cumpriu. Talvez possa se cumprir no futuro, mas é pura mentira. Ellen G. White disse no livro Testemunho, página 94, em 1864, ela disse que a terra será logo despovoada se Jesus demorar a voltar. A despeito de tantas guerras, fomes, epidemias, o que vemos é que a terra está cada vez mais povoada à medida que o tempo passa. Vocês não lembram? Daniel 12:4, que a ciência se multiplicaria? Ellen G. White predisse que o Senhor dos escravos dos seus dias experimentariam as 7 últimas pragas descritas no livro do Apocalipse. Todos aqueles escravos do tempo de Ellen G. White, no livro Ellen G. White, página 277, estão todos mortos. No mesmo livro, página 15 ao 16, Ellen G. White afirmou que profetizou que estaria viva quando Jesus regressasse. Senhor Adventista, estou lendo vossos próprios livros. Leiam bem a Bíblia. O povo da Adventista lê pouca Bíblia. Às vezes Ellen G. White fazia predições específicas que envolviam certas pessoas, e uma delas, preste bem atenção, senhores adventistas, ela fazia profecias, predições que envolviam certas pessoas de renome. Inclusive, uma delas foi o pioneiro adventista Moses Hull. Em 1862, Hull estava num processo de perder sua fé no adventismo. Parece que o casal White desistiu de argumentar com ele, e agora Ellen G. White recorre ao apelo de profetizar sobre o terrível futuro que o guardava se ele saísse do povo do adventismo. E ela diz assim: se você procede do mundo que você começou, miséria e aflição estão diante de você. A mão de Deus o prenderá até o ponto em que você não poderá vestir-se. A ira dele não dormirá. Ele falou contra esse homem chamado Moses Hull em 1856 que ele poderia ser destruído por Deus. Ele envolvia certas pessoas que estavam perdendo a fé contra o adventismo. Moses Hull começou a perder a pouca fé contra o adventismo. E Ellen G. White foi ameaçando este homem, agilizando-o. Agora, isto nunca aconteceu. Apesar das advertências da senhora White, Moses Hull abandonou o adventismo e procedeu como ele tinha começado. E um fato é que o senhor Moses Hull se manteve bem por muitos longos anos, até na medida em que a idade avançava, e nada do que foi perdido aconteceu por Ellen G. White. Leiam no livro Ken Wright, Life of Ellen G. White, página 15, A Vida de Ellen G. White, página 15. A 12ª profecia. Ellen G. White afirmou que a enfermidade do irmão
que Carson Dead não era para a morte, mas para a glória de Deus. Este suposto irmão, Carlos Dead, estava gravemente enfermo de febre tifoide e parecia que não viveria muito tempo. Mas Carlos Dead, ele morreu 2 dias depois. 13. Embora tenha predito a destruição de São Francisco, você sabia que Ellen G. White havia predito a destruição de São Francisco? Ellen G. White, embora tenha predito a destruição de São Francisco, ela não fez nenhuma menção de terremoto e incêndio como possíveis causas. Na mesma profecia de Ellen G. White, ela incluiu a cidade de Oakland, que praticamente não foi atingida. Leiam. Mais tarde, Ellen G. White escreveu sobre Oakland e disse que São Francisco foi visitada com duros juízos, mas Oakland foi misericordiosamente preservada. Leia no livro de Manuscritos 25, Evangelho 296. Leiam a Bíblia e entendam. Que Deus abençoe.